Senhor, me dê essa benção. Em nome de Jesus, amém. Não? Ué, por que será que Deus disse não para a minha oração? Deus já disse um não para a sua oração? E por que será que Ele faz isso? Deus não me deu porque não era da vontade dEle. E é como que se a gente sempre transferisse toda a responsabilidade, e eu diria até toda a culpa, daquele não de Deus para Ele mesmo. Mas será que algumas vezes Deus diz um não para mim e Deus diz um não para você por uma culpa nossa? Será que às vezes Deus não nos dá aquilo que a gente quer por conta de alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer? Vamos pensar nisso? A Bíblia apresenta, meu querido, algumas razões pelas quais Deus diz não para a nossa oração. Eu queria que você pensasse junto comigo em cada uma delas. Em Isaías 59, 1 e 2, a palavra de Deus afirma que os nossos pecados tampam os ouvidos de Deus de maneira que Ele não nos ouve. Olha só, se existe algum pecado escondido aí na sua vida, se existe alguma coisa que você faz e não confessa ao Senhor, alguma coisa errada, eu quero te aconselhar a confessar o seu pecado. Porque oração com pecado não é ouvida por Deus. Quer saber outra razão pela qual Deus não responde à nossa oração? Por causa da motivação dos nossos pedidos. Tiago 4, versículo 3, diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede só para gastar nos nossos prazeres. Como é que tem sido isso na sua vida? Será que as coisas que a gente tem pedido é só pensando na gente mesmo? É só por causa dos nossos prazeres, das nossas alegrias, da nossa satisfação, do nosso bem-estar? Cuidado, orações egoístas não são atendidas por Deus. Tiago também nos diz, lá no capítulo 1, versículos 6 e 7, que uma outra razão pela qual Deus diz não para a nossa oração é porque nós oramos sem fé. Meu querido amigo, meu querido irmão, se você quer pedir alguma coisa a Deus, coloque toda a fé do mundo em seu coração, sabe? Porque Deus responde orações que são feitas com fé. Oração sem fé não é respondida por Deus. Outras vezes, a gente pede a Deus uma coisa um dia, 2, 3, e depois a gente nunca mais ora naquele sentido. Porque a gente diz assim, eu já falei com Deus, Ele sabe, se Ele quiser, Ele me dá. Mas sabe que muitas vezes Deus não responde a nossa oração porque a gente não insiste? Jesus contou uma parábola no capítulo 11 de Lucas, nos versículos de 5 a 9, em que ele mostra que alguém só recebeu alguma coisa de Deus porque insistiu. Então busca, então procure mesmo, então bata a porta, então insista com Deus. Porque muitas vezes Deus só vai nos responder uma oração se nós insistirmos com Ele. Ou quem sabe eu estou passando assim pela rua e vejo algum necessitado que clama a mim por ajuda e eu não ajudo. E a palavra de Deus diz em Provérbios 21, 13, aquele que tampa os seus ouvidos ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. Se eu não ajudar o meu próximo, Deus não vai ouvir a minha oração. Você tem recebido um não de Deus como resposta? Quem sabe porque você não tem ajudado o seu próximo. E também Pedro nos oferece uma outra razão pela qual Deus diz não às nossas orações, que é um caso mais voltado para um relacionamento conjugal. Que se o marido não tratar bem a sua esposa, as suas orações serão impedidas. Meu querido irmão que é casado, trate bem a sua mulher, trate ela com respeito, ame-a. Porque se você não tratar bem a sua esposa, diz a Bíblia, as suas orações serão impedidas. Mas existem ainda outras razões pelas quais Deus diz não para a nossa oração. Uma delas é porque Deus entende que aquele tempo não é o melhor. Eclesiastes, capítulo 3, logo o primeiro verso, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas que acontecem debaixo do sol. É porque não está na hora. É porque, quem sabe, você não está pronto ainda. Então espera mais um pouquinho, porque a hora certa vai chegar e Deus pode te dar um sim. Às vezes Deus não responde à nossa oração porque ela é muitas vezes constituída de palavras vazias. A gente chega diante de Deus e solta palavras assim, mas que não vêm do coração, entende? São só palavras que a gente vai repetindo de maneira muito mecânica. E Jesus disse em Mateus 6, versículo 7, que as pessoas que pensam que pelo muito repetir serão ouvidas, elas estão muito enganadas. Então, vamos colocar coração na nossa oração. Vamos pensar naquilo que a gente está pedindo a Deus.
Vamos colocar a nossa vida naquele pedido, porque orações vazias, meus queridos, não são atendidas por Deus. Às vezes Deus também pode dizer um não à nossa oração, porque Ele tem outros planos para a gente. Jesus, lá no Getsemane, orou e pediu a Deus que passasse dele aquele cálice. Mateus 26, versículo 39. Mas a ideia de Deus era outra. Então a ideia de Deus para mim e para você pode ser outra também. E por isso Ele pode te dizer um não à sua oração. E também, um 10º e último motivo que eu gostaria de apresentar para você, e que a Bíblia nos diz, pelas quais Deus diz não à nossa oração, é por conta dos planos dele serem melhores do que os nossos. Ele diz em Jeremias 29:11 que ele sabe muito bem aquilo que ele pensa para mim e para você. Olha, e é muito maior, e é muito melhor, e é muito mais incrível, muito mais impressionante do que a gente possa imaginar. Então Deus diz um não para a gente, porque na verdade Ele está planejando uma outra coisa muito mais extraordinária e muito mais sensacional. Se Deus disser um não para você, pensa em qual foi o motivo. Se a razão de Deus ter dito um não para você é uma razão dele mesmo, uma vontade dele, uma opinião dele, fique com isso bem firme no seu coração. Porque eu quero dizer para você uma coisa, o não de Deus é melhor do que o seu sim. Mas se a razão de Deus estar dizendo um não para você, seja algum erro, algum pecado que você tenha cometido, ou alguma coisa boa que você não esteja fazendo, eu queria encorajar você a mudar alguma coisa. Porque o não de Deus pode se transformar num sim, se simplesmente nós corrigirmos a nossa vida. Faça isso e tenha a resposta das suas orações da maneira que Deus quer que sejam para você. E aí, esse vídeo abençoou a sua vida? Se sim, eu quero pedir para você se inscrever aqui em nosso canal, para você curtir, para você comentar, para você compartilhar também e nos ajudar a continuar crescendo aqui e divulgando a Bíblia para mais e mais pessoas. E quero pedir também que, se você gostaria de ouvir aqui a gente falando sobre algum assunto específico ou tirando alguma dúvida de qualquer contexto, que você deixe aqui nos comentários qual é a sua sugestão, porque a gente também deseja fazer todo o possível para atender a essa sua questão. Tá bom? Espero você no próximo, que Deus te abençoe e obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima.